2024 chegou! Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, deseja a você um ano repleto de realizações e conquistas. Falando nisso, já somos mais de 4.500 inscritos, quase 30 mil visualizações, mais de 50 vídeos. Devemos todo esse sucesso a você, nosso parceiro. Continue nos prestigiando neste novo ano. Compartilhe, se inscreva se não for inscrito, dê seu like e, se possível, visite nossa loja. Meu nome é Adelino José dos Santos. Adelino José dos Santos. Nasceu onde, Adelino? Eu nasci em Ribeirão Pires, porque Rio Grande da Serra não tem maternidade. Então, acabei nascendo em Ribeirão Pires, mas a minha vida praticamente foi 100% Rio Grande da Serra. Bacana. Eu também nasci em Ribeirão, sou de Ribeirão, oriundo de Ribeirão. Embora não tenha sido no hospital. Eu nasci em casa e minha mãe falou que foi uma parteira. Nossa. Bons tempos aqueles, né, das parteiras. Com certeza. Bacana. Então nasceu em Ribeirão, sua vida aqui é na região mesmo. Em termos de moradia, sim, sempre voltei para Rio Grande da Serra. Inclusive, teve um período da Para Rio Grande ou para Ribeirão? Rio Grande da Serra. Rio Grande. Rio Grande da Serra. Você nasceu em Ribeirão e com quantos anos você veio para Rio Grande? Não, eu só nasci em Ribeirão. Porque, na verdade, é a minha história mesmo. Eu era para ser mineiro. Sim, meus pais, eles viviam no sul de Minas, Zona da Mata. Eu tenho dois irmãos, né? Os mais velhos, eles são mineiros, nasceram lá. E a partir da minha, no caso seria a segunda irmã, nascemos aqui, que é Ribeirão Pires. Interessante. Então seria os filhos do meio começou a ser Ribeirão Pirense. Sim. Mas se meu pai não tivesse tido essa iniciativa, né, de, assim, ele como várias pessoas tiveram essa história de vir para Rio Grande da Serra e trabalhar na época na Eletrocloro. Eletrocloro, né, essa era famosíssima. Exatamente. E aí, seu pai veio para cá, então vocês são de Minas. Na realidade, seu pai é de Minas, é um imigrante de Minas Gerais. Exatamente. Veio de lá para cá. Exatamente. Morar em Rio Grande da Serra. Sim. E aí você foi seguindo sua vida aqui, estudou aqui em que escola? Então, como rio-grandense, eu estudei no Cassiano Ricardo. Então, meu ensino médio eu fiz que na época era só primário, né? E o ginasial, e depois começou a ser falado do ensino médio. Então, é o segundo grau, primeiro e segundo grau, que era o nome do Cassiano Ricardo, né? Escola de primeiro e segundo grau de Rio Grande da Serra. Professor, vou te corrigir por causa de um amigo meu, que é o Ramon Velasco, você deve ter assistido, teve um programa dele aqui. Perfeito. E eu falei, você é rio-grandense, Ramon? E ele falou, não, você está errado, eu não sou rio-grandense, todos somos rio-gran-serrenses. Interessante. Rio-gran-serrenses. Por isso que é interessante, por isso que a vida é um contínuo aprendizado. Eu falei, bacana, obrigado. Então vou ensinar para os outros também, os rio-grandenses aí. Não, rio-gran-serrense. E inclusive agora eu vou estar utilizando essa parte para minha dedicação de vida hoje, que é professor. Então vou multiplicar esse conhecimento. O Ramon Velasco, abraço pro Ramon. Deixa eu te falar. E aí, você estudou aqui? Sim. Trabalhou também na Indupa, lá no Euclor? Agora vem a parte da formação profissional. Sim. Escola pública, havia sonhos sempre, né? Até porque meu pai... Graças a Deus, né? Senão... meu pai já era uma referência, né? De sair de uma zona da mata, que era a zona da mata mesmo, era parte de agricultura, de subsistência. E ele enfrentou, né? Veio inclusive com 2 filhos. E ele conseguiu entrar na empresa e teve história nessa empresa. Então, esse é o meu referencial, e de todos os meus irmãos, enfim. Só que a escola pública, inclusive eu tive algumas experiências que me levaram a ser fortalecido. Uma foi na época da educação fundamental hoje falada, né, que é o 8º ano, eu participei de uma Olimpíada de Matemática. Olha que bacana. E então eu tinha um destaque, né, na escola, o professor de matemática viu e me inseriu nesse concurso. Mas foi uma frustração muito grande. Ah, meu Deus! Por quê? Eu sempre me cobrei. E então, mesmo adolescente, quando o professor me chamou, eu falei, poxa, eu acho que eu sou bom, né? Com certeza. Então vamos participar dessa parte. Quando eu peguei a prova e não conseguia fazer nada,
Foi uma frustração muito grande, mas eu acho que a gente chama de resiliência, né? Sim. Lá eu vi que era necessário um investimento a mais. Sim. Então, nessa época eu estava no fundamental, né? Passei para o ensino médio, mas mesmo meu pai trabalhando numa indústria grande, o recurso não é tão alto assim para a escola particular. Mas eu concluí o ensino médio e no 8º ano eu já ingressei na indústria. Eu trabalhava numa fábrica de móveis, lá no Parque América. No Parque América. No Parque América. Teve 2 casos. Primeiro, na indústria Matias de Prado, que era uma metalúrgica, lá na Pedreira. Uhum. Depois ela abriu falência. Depois eu entrei nessa fábrica de móveis, Fábrica de Móveis Denise. E como eu tinha essa parte de querer, né, e referência na época Eletrocloro, todas as minhas fichas para entrar na Eletrocloro. Mas incrível que eu não consegui. Não consegui pelo Senai. Não consegui por curso, não consegui por empresa, entrevista, guardia, não consegui nada. E é interessante, Noel, que eu penso assim mesmo, como que é a vida. A gente tem que ter aquela força de vontade, né? É verdade. Que mais do que nunca as pessoas se frustram muito porque acham que tudo tem que ser certeiro e imediato. E não é dessa forma. Não. Mas mesmo sofrendo nesse período todo, meus 2 irmãos tinham entrado. Então, mas eu continuei batalhando, né? Para conseguir alguma coisa. Na época, trabalhei 5 anos com móveis. Pedi as contas e tive a chance na Polônia de entrar como ajudante. Agora sim, na Polônia, já uma empresa um pouco maior, a garantia. Aí foi tão interessante que eu vi que pela Unipar, pela Eletrocloro, eu já queria química, mas eu não tinha noção do que era química. Tinha, né? No colégio público, com aqueles professores tradicionais, a gente não via muito o que era química. Não. A não ser pegava raiva, né? Era ampassando, né? Era ampassando, era uma coisa que... Exatamente. Então, aí depois eu comecei a ver na Polônia química prática, né? Que é tratamento superficial, muito bonito. Muitas pessoas ficavam falando dos venenos, né? Sim. Porque o termo de pessoas que não têm muito conhecimento é tudo veneno. Sim. E para mim não, era fascinante ver as bases, né, metálicas entrando de uma forma no banho e depois saindo totalmente diferente, então era fantástico. Sim. Ou então aquele rapaz, o Gabriel, que era um dos técnicos em química lá, que fazia as manutenções, ele fazendo, né, pegando a amostra e tal, então aquilo ali me fascinou. Quantos anos você tinha nessa época, hein? Nessa época eu tinha 15 anos, 16 anos. Nossa, molequinho, nossa, totalmente. Frustrante. Exatamente. Mas já com foco. Isso que é o interessante, justamente por conta daquelas quedas, né? Eu acredito que seja isso muito significativo. Você não acha, como professor, você não acha que esse tempo nosso era mais frutífero? Porque a gente já tinha essa experiência, podia ter essa experiência de trabalhar, ter um emprego assim, razoável, aí no seu caso na Polônia é razoável, e você ter experiências, o que te ajuda a projetar um futuro, né? Hoje em dia ficou meio vago, né? Essa coisa da criança não poder trabalhar até a maioridade, essa coisa toda, parece que afasta um pouquinho isso, você não acha? Totalmente. Eu, inclusive, um dos projetos que eu trago na vida, até por essa parte que você está comentando, é essa com a Unipar. Ah, tá. Abre aí a camiseta para nós ver aí, pô. Vamos ver o projeto da Unipar aqui, pelo amor de Deus. Sou conselheiro, né? Consultivo. Na verdade, são dois valores, né? Sim. Tudo começou mesmo com a ação social. Ação social. Ação social Cristo Rei. Cristo Rei. Da irmã Vanderlé, que participou aqui conosco no programa. Exatamente. Que fez uns depoimentos que eu até... lógico, com as limitações que eu tenho, que eu não posso chegar à grandiosidade dela, que ela teve. Que isso. Mas que eu sou solidário e eu acredito muito daquela forma que ela comentou mesmo. Ah, sim. Até então, você foi citado na entrevista, você foi citado. E até comentei que também gosto muito de você, por você uma amizade terrível, assim, terrível até, porque hoje em dia ter amizades é terrível. Virou como algo assim, provocação, assim, né? Sim. Porque realmente estamos num momento... Ainda acredito que é
vendo isso e o jeito que é hoje as coisas, Sim. E o aprendizado que eu tive Sim. na ação social. Então, eu acho que é melhor fecharmos essa parte da formação profissional para depois chegarmos nessa parte mais social. Mas Por quê? a Cristo Rei veio lá nessa faixa dos seus 15 anos, não? A Cristo Rei, não a Cristo Rei, mas a minha mãe com as irmãs franciscanas. Então, Bacana. Na verdade, eu até já fiz depoimento até para outro carisma que eu tenho, Outro carisma. o grupo franciscano. Gente, vocês não fazem ideia, ele trouxe aqui um monte de camisetas aqui das Então, ações. eu gosto de prática e execução e comprovação. Sim. Porque só falar não adianta. Não, é algo mas assim que as pessoas se aperfeiçoam, né, na fala. Mas Adelino, a sua fala já é uma lição. Olha, obrigado. De todos que passaram aqui e todos que ainda passarão, eu sempre falo isso. O canal existe para que vocês venham aqui e falem da vida de vocês, que expliquem, que digam, que contem, para que novas gerações, ou para que essa geração de agora, comece a perceber isso. Sim. Certo? E comece a traçar suas histórias. Então eu discordo de você nesse sentido. A sua trajetória é importantíssima. Por isso que você está aqui, a gente tem que contar essa história assim. Lá nos 15 anos, lá você foi para a Polônia, teve essa vontade de estudar química, de ver o que era química e tal. Perfeito. E qual foi o outro caminho? O que você seguiu? Como foi a sua trajetória aí? Primeiro sofrer. Essa foi boa, legal. Na verdade, até o Einstein, né? Sim. Fala, é 1% só de inspiração. 99% é transpiração. Transpiração. Hoje as pessoas estão pensando diferente, achando que 99% é só inspiração. E não. Tem essa ilusão. Exatamente. E, então, assim, por que eu sofri na Polônia? Quando eu já tinha o ensino médio, já estava iniciando num Senai, e às vezes, não por arrogância, não é isso. Sim. Você conseguia antecipar algumas coisas, Sim. mas você como ajudante, você não poderia falar. E sim. nem era ouvido. Então isso é frustrante demais. Mas eu não abaixei a cabeça, não desanimei e continuei, né, tentando. Inclusive, houve uma etapa na vida que eu falo que eu também acredito muito em Deus, né? Por quê? Eu fiz o Senai, aí havia algumas promessas já do supervisor. Sim. Só que o supervisor saiu. Não sei, Noel, veio uma luz, eu fui no RH e conversei. Não me lembro agora, né? Porque a gente estava falando de 30 anos atrás, 40, então é muito tempo. Mas eu conversei no RH e eles estavam iniciando um processo seletivo para técnico em química, que ia haver uma expansão na firma. Entendi. E aí falaram, olha, então você vai concorrer. Você viu topa? aí? Concorri e consegui ingressar. Só que, por exemplo, aí existe um outro tabu que eu entro novamente com a parte do sofrimento. Quando eu entrei no laboratório, eu tinha apenas o Senai. E todos lá tinham técnico em química. Entendi. Aí eu tinha que correr atrás. Sim. Fui fazer um técnico em química. Esse técnico em química, novamente com bastante sofrimento, eu trabalhava à noite. Esse sofrimento não é questão de ser de pequenez, é o sofrimento que eu falo de o que traz pra gente para um mundo que é muito próximo da realidade, né? Que a gente consegue alcançar as coisas, mas não com facilidade. Nunca. Eu fazia o técnico no Pentágono na época, era referência em todo aqui o ABC. Estudei Pentágono. Referência. Referência, sim. E um período assim que era mais complexo, que era o da manhã. Então eu trabalhava à noite, saía daqui, por diversas vezes eu dormi no trem, parava em Paranapiacaba, Sim. porque não tinha parada, eu não via, ele ia até Paranapiacaba, então a gente passava. E o pessoal voando baixo. Qual a diferença do jovem de antigamente para o de hoje? O de hoje era competição direta. Quem sabia acabava e a gente ficaria meio deslocado. É verdade. Mas foi muito bom. Tanto é que até hoje o conhecimento que eu tenho em química foi adquirido nessa época do técnico, mais do que da graduação e da pós-graduação depois. Eu vou fazer uma provocação aqui, vamos lá. A primeira de hoje, já veio assim você fala das dificuldades e tal. Por ser negro, por ser um homem negro, você teve dificuldades nessa época por conta da tua cor, Porque hoje se fala muito nisso, né? Sim. É assim,
É por isso que é importante você ser fortalecido pelos desafios. Sim. Não tenha dúvida que isso aconteceu e inúmeras vezes. Inclusive, meu último cargo foi numa indústria japonesa. E teve várias coisas que, às vezes, do meu trabalho não era apresentado. Sim. Mas o que era bonito? Inclusive, foi uma das coisas que me levou a sair de lá. Sim. Que eu trabalho muito com, não sei se é inspiração, o que é, eu consigo antecipar muitas coisas. Então, às vezes acontece um problema e eu consigo, de alguma forma, resolver aquilo sem que as pessoas acabam percebendo. Então, por um período, até hoje, até alguns colegas que estão lá até me falam, poxa, você é escravo lá da Bridgestone. Mas, na verdade, não. Eu tinha muita liberdade. Tanto é que eu sofria bastante. Eu tinha telefone que eu atendia 24 horas, não dormia, tocava o radinho, tinha que falar e tal. Mas é uma emoção assim, muito grande você resolver problemas, ainda mais dentro de uma multinacional. Sim. Que eu ousava demais. Então, por que eu acabei saindo? Justamente por isso, que os japoneses eles são muito tradicionais. Eles gostam de tudo ali de acordo com os procedimentos. E eu, com essa ousadia toda, eu não deixava descoberto. Eu não posso deixar de passar, eu não posso deixar de passar o início da frase que você usou, né? Como é que foi isso que você falou? Da provocação, da ousadia da provocação. Cara, eu acho, como você aprende com a ousadia da provocação que você começou. Você não pode deixar passar nunca isso. Cara, muito bonito, muito profundo isso aí. Então quer dizer que toda vez que provocado, você tem que tentar responder da melhor forma, é isso? Exatamente. Olha, eu estou saindo de uma escola particular por livre e espontânea vontade. Sim. Lógico que não por vontade dessa paixão de dar aula, da química, não. Porque eu vi que no momento da vida era inviável. Então, mas deixei meu legado. Tanto é que a última palavra que foi dita na hora que eu estava assinando, as portas estão abertas para você. Então, eu falo que racismo existe, mas não dessa forma que é falado. O racismo, que eu acho que entra a parte do extremismo. Se o racismo fosse, vai ser um pouquinho polêmico, provavelmente alguém vai bater em mim. Não pega nada. Mas se fosse o racismo de verdade, não existiria mais negro, que iria para a parte do extermínio. Sim. Eu entendo que existe mais preconceito ou indiscriminação. Então, se o negro se fortalecer, igual vários já se fortaleceram, nós fazemos a diferença. Eu cito bastante Pelé, Obama, enfim, não é à toa. Eu penso que eu vou nessa linha sua e acho mais. Eu acho que não é só o negro, é o pobre. Então, você já pensou, negro, pobre, a mulher? Nossa, se a gente fosse olhar assim... Então, cara, é óbvio que existe maldade no ser humano, não tem jeito. São as duas partes da moeda. Mas a gente não pode achar que só uma classe ou só uma etnia ou que só um grupo de pessoas que sofrem disso, né? É a própria maldade humana que vai, de certa forma, vai menosprezar um ou outro, né? Eu sempre fui menosprezado porque era gordinho e porque era pobre. Então, todo mundo tem as suas dificuldades. Exatamente. Mas sobre isso, sobre as dificuldades, a tua frase foi certeira e linda. Eu acho que é uma das maiores lições que eu já ouvi na vida. Então, diante das dificuldades, você tem que ir dentro da provocação. Sim, tem que ter ousadia. Você não pode se afastar. Muito pelo contrário. Não que você consiga ser tão forte assim. Hoje eu estou bem, falando com você com tranquilidade, mas a minha saída do Clóvis, eu me emocionei bastante, porque é um ciclo de vida parada, né? E a gente sabe que eu não quero ir para essa parte. Não é que nessas frases, nessas falas, a gente não sente quando a gente vê os indicadores de quantos morrem ou por outra, quantos não conseguem uma oportunidade devido à cor. Isso a gente sabe. Sabe que existe. Existe. Mas, não, quem está conseguindo não ir para essa parte do coitadinho, não, porque não seria inspiração, não faz a diferença. Não faz a diferença. Não faz a diferença. E é importante, porque agora a gente está falando de seres humanos. Sim, estamos sempre falando de seres humanos, né? Não, eu digo no sentido de que, por exemplo, vamos pensar
que o racismo seja implementado aqui no Brasil, que o negro não possa ficar mais no Brasil. Sim. Eu também não poderia ir para a África, porque a minha cor já não é definida. Então, é algo que a gente tem que pensar muito bem. E uma outra coisa, que eu vou para a parte da ciência agora. Inclusive, eu faço experimentos dessa forma. Bacana. Aquilo que a gente enxerga, depende, é fruta dos 5 sentidos apenas. Sim. Se eu mudar a luz, eu já não vou saber que cor que é. A verdadeira. Então isso é muito relativo mesmo. E uma coisa que eu abomino é pessoas que, a partir dessas pequenez, levam vantagens. Esse estereótipo, né? Exatamente. Vai para a parte alguma forma de garanhar ou conseguir recursos. Ou levar uma vantagem. Levar vantagem. Isso para mim, sim. Isso eu abomino. Agora, aqueles... E outra coisa que eu também respeito, a gente sabe que tem pessoas que gostam também de achar que são coitadinhos. Isso também eu respeito. Aqui a gente está num mundo que nós temos que nos respeitar, né? Parece que no mundo de hoje você tem 2 opções. Se fingir de coitado para se dar bem, e quando se dá bem, ser o bonzão de tudo e de todos, não é isso? Parece que é bem assim. Exatamente. Né? São os extremos, né? Extremos, e a gente tem que buscar o equilíbrio. Então é isso. Pode ser que eu saindo daqui agora, várias partes de racismo venham para cima de mim, mas com certeza, 36 anos dentro da empresa, 22 anos dentro de uma empresa japonesa e lecionando, olha, eu estou há 19 anos. Sempre, lógico que teve várias coisas. Sim. Mas não tirou o brilho da minha paixão para aquilo que eu faço com prazer. Não tirou a força da tua perseverança, isso de acreditar. Não, jamais. Até porque eu sei hoje que nós somos feitos por 2 coisas, matéria e energia. A matéria é isso que a gente vê. A gente vê que a gente sente então. Agora a energia, ninguém tem o domínio. Por mais que a gente queira... falar, olha, hoje eu estou bem, mas se alguma parte negativa vier para você, você já perde totalmente o equilíbrio. Entendi. E não há como retornar se você não tiver uma parte de reflexão, uma parte de força interior para que retome novamente. Então é isso que... E a energia não tem cor. A energia é algo que flui, é algo que... transporte é algo que a gente pode teletransportar, enfim. A gente pode transformar, a gente pode, enfim, inúmeras coisas. Bom, formado, fez o Sebrae, trabalhou, foi para a empresa, fez as provocações. E aí, como é que surgiu a vontade de ser professor? Já estava numa carreira legal, já estava tendo as conquistas. Agora nós vamos para outra parte que eu também talvez apanhe. Mas surgiu essa vontade de ser professor? Da onde? Olha, quando eu entrei na Polônia e consegui para o laboratório, fiz o Pentágono, conheci todo o processo, eu tinha todo o domínio. Sim. Inclusive, espero que alguém que venha fazer um depoimento de você, que seja esse polonês, né? Lembro do Adelino no processo. Foi desse jeito que eu comento lá, em cima do processo, vendo cada problema, tentando solucionar e tal. E eu morava do lado, então, e ganhava bem. Para os meus sonhos estava ótimo, trocava de carro, que era algo que eu gostava de viajar, então atendia perfeitamente. Eu me casei, né? Porque eu tenho que falar da minha família um pouquinho depois. Mas aí veio o Collor de Mello e abriu o mercado. Aí, meu amigo, eu achava que eu estava tranquilo e realmente a casa caiu. E primeira coisa é o financeiro, né? Sim. Quando você perde tudo, inclusive a minha carteirinha do sindicato, que eu sempre comento, eu tive que entregar. Na época eu tive que entregar. Que duro, cara, entregar a carteirinha do sindicato. É terrível, é um negócio assim que você fala, poxa, realmente... Então, o primeiro ponto foi conseguir uma outra alternativa, né, de fonte de renda. Sim. E eu, no caso, como eu tinha uma boa formação, um bom conhecimento, eu fiquei 5 meses parado. Eu entrei direto depois na Bridgestone. Mas aí eu já tinha... Lembra que toda vez que eu levo alguma coisa na vida, eu tenho que arrumar uma saída. Tem que arrumar uma saída. Ou, enfim, algum jeito de fortalecer. Eu tinha um técnico em Química, fiz a graduação em bacharel em Química e licenciatura em Química. E aí, dentro da Bridgestone, inclusive aqui essa parte que a gente falou da parte feminina, né, que é frágil, eu tive 2 chefes excelentes, e a última foi a Ana Martinelli. Ela conhecia
um professor que era assim, o marido dela trabalhava na Unipar, que era polo petroquímico, e ele dava aula no Clóvis Bevilacqua. Aí ela via essa minha facilidade, que eu inclusive lá dentro mesmo, várias apresentações em termos de experimentos, que eu sempre faço experimentos, e dentro da empresa também. Sim. Mas você não quer dar aula de química? Eu falei, vamos ver, né? Inclusive com essa possibilidade de conseguir conciliar, né? Aí eu comecei a dar aula lá no Clóvis. Fiz a entrevista, passei e tal. Aí comecei a dar aula. E aí veio a paixão, porque eu tenho um laboratório tudo estruturado, mas eu trazia os experimentos, inclusive eu trouxe uma aqui para falar para você como que funciona, que é lúdico, né? Lúdico é tudo. Sim. E levava para dentro da sala de aula. Então os alunos começavam a viajar. E é uma energia, lembra? Matéria e energia? Matéria e energia. Essa energia era fantástica. Eu comecei com uma bolsa, então quando eu abria a bolsa, os alunos ficavam de olho assim. De olho para ver o que saía. O que saía. E foram períodos assim muito legais de aula e trabalho. Cansativo, não tenha dúvida. Eu saía às 6 horas da manhã daqui, né, e chegava à meia-noite. Então era muito gratificante, mas aquela coisa, Noel, foi o que me salvou. Porque foram 22 anos. Depois eu fui mandado embora por conta de outra crise de governo na época da Dilma. Mais uma, né? Mais uma crise. Só que eu fui mandado embora porque eu já tinha dado tempo de aposentadoria, só que não tinha saído. Mas até eu fui atrás de direito para ver se poderia estar, mas não. A lei diz, é clara, né? Se não tivesse dado tempo, mesmo assim a empresa pode estar mandando, porém ela tem que pagar todo o período, né, que falta. Uma vez que já deu tempo, acabou. Aí vem a parte que eu preciso, inclusive com essas ações sociais de participação, a gente está resgatando alguns valores. Porque a gente só sente essas dificuldades, esses problemas, quando sente na pele, né? Sim. E por a lei é isso mesmo. Aí o que me segurou e me deu estabilidade foram as aulas. As aulas. Foi trabalhar para o governo. Exatamente. Aí, primeiro, isso aí em particular. Sim. Prestei concurso, lembra aquele negócio de quem tem um, não tem nenhum? Prestei concurso público, eu passei. Aliás, passei em 3 concursos públicos. Bacana. Para professor. Só que 2 eu perdi porque não conciliava. Não consegui ser efetivado. É onde que eu estou até hoje, no Coré Coralina. Que barato. E aí, por exemplo, mesmo aí eu tive, né, saí da empresa e continuei com esses 2 empregos. Eu era quase igual o Júlio, eu tinha 3 empregos. Quando eu saí da empresa, eu comecei a me dedicar mais à ação social. Então lá com 14 anos, com a minha mãe, começamos a ter um tempinho, né, conhecer o trabalho das irmãs franciscanas. Depois tive filhos que participaram de alguns escolinha que elas tinham, que foi muito bem. Todos os meus filhos, eu tenho 3 filhos e foram formados inicialmente lá, e são valores assim que não se perdem. E depois, aí eu comecei, inclusive na época, quem era no local da irmã Vanderlei era a irmã Lenir. Ela já é uma pessoa, ela participa mais dessa parte política. E por diversos contatos que tivemos com a prefeitura e tal, isso me fez aprender. Porque até então eu tinha como a maioria das pessoas, aquela parte, não vale a pena ter uma mistura com a parte política. Nossa, é mesmo? Sim. A visão que a gente tem, Noel, essa é uma parte que eu acho que eu tenho, né? Não posso dizer que a gente, eu tenho. Você está dentro de uma empresa, você não tem como ter o conhecimento. Por mais que você leia jornal, por mais que você tenha informação, não dá tempo. Porque, dependendo do cargo ou da coisa, você tem que se dedicar. Então, por exemplo, até hoje, se eu falar de Vogel, Solomon, tal, ninguém vai saber. Eu teria que falar desses livros que a parte de humanas lê. E na verdade, tanto essa divisão que até hoje eu combato. Eu acredito que as pessoas são únicas. Não existe humano e exato. Existem pessoas, seres humanos. Inclusive na área de exatas, agora indo para a ciência da natureza, já é uma quebra de tabu. Que eu acredito que está mais próximo do que tem que ser mesmo.
justamente por conta disso. Aí você está falando do corporativismo, dos grupos, das bolhas, essas coisas todas? Eu entendo que isso aí, na verdade, a gente chama de paradigma. É muito mais cômodo dizer assim, eu sou de humanas e você é de exatas, do que pensar que nós somos humanos e exatas. Entendi. Eu encaro com mais... Ontem, na saída do Clóvis, eu conversei a respeito. Porque a que estava lá do RH falou, eu sou de humanas. Aí eu comentei, olha, é isso que eu estou combatendo. Desde que eu entrei aqui no Clóvis, eu estou combatendo isso. Que na verdade nós somos tudo. Tanto é que, o que você está fazendo agora? O fechamento, você está fazendo as contas dos meus direitos. Isso é matemática. Sim, mas você não vê que... Deixa eu só dar uma discordada e, sei lá, tentar colocar umas coisas... Aliás, assim. Não, nós somos assim. Sim, com certeza. Você não acha assim que durante muito tempo a gente, até nos 2 governos do Lula, acho que teve essa grande mácula, que o Lula acabou investindo muito nas faculdades. Não é de certo que precisava se investir nas faculdades, mas ele investiu na faculdade em detrimento do ensino médio, em detrimento da primeira formação, etc. e tal. E quando a gente vai lá e vai dar uma olhada na USP, no primeiro ano do Lula, do primeiro governo do Lula, você olha como era a USP, ela era uma cidade que era tipo um Vaticano, né? Ela era uma cidade que era dividida, exatas, humanas e etc. e tal, e eles faziam os grupos deles lá. E era outro mundo, porque eram aqueles que detinham o doutorado, o bacharelado, aquela coisa toda, e o pessoal de fora dos portões era outra coisa, era o mundo real. Quando o Lula entrou, houve uma explosão de universidades e tal, e aí as licenciaturas elas começaram a se abrirem. Então uma licenciatura deu razão para 4, 5 licenciaturas, etc. E tal. E a gente teve o mundo das ISO, que vieram para trazer um nivelamento das coisas, porque era muito difícil nivelar meio ambiente, com consumo, com etc. e tal. E aí a gente, nisso tudo aí, os grupos não é que eles se dissolveram e se misturaram numa mistura heterogênea, não. Eles continuam separados, né? Não misturou, não virou uma coisa homogênea. Eles continuam separados, só que hoje eles se conversam mais, né? Eu cheguei a fazer a minha formação é jornalística, né? Eu fui lá para fazer letras, depois eu estou fazendo jornalismo agora, e aí a minha sempre foi essa, que não é vamos dizer assim, é humanas, como eles chamam, que é mais do relacionamento, que não é da técnica pura, como alguns chamam, ou não é da matemática. Mas eu fiz parte de um grupo de arquitetos em que a visão de mundo que eles têm é totalmente contrário. Eles acham que dá para você criar um programa que vai ensinar as pessoas a serem cidadãs, que vai ensinar as pessoas... Tudo tem um projeto, não é? E desde o Lula para cá a gente viu essa coisa do projeto. Todo mundo cria projeto. Com essa mesma ideia de que a partir daquilo ali não são mais seres humanos. São pontos de interrogação que você tem que resolver. Você está entendendo? E aí as pessoas não falam a mesma língua. Você não olha que essas são bolhas que nós ainda... Acho que é o desenvolvimento que a gente vai ter. Como tem a bolha também agora, a gente teve o Bolsonaro aí, que a gente viu a inclusão de uma bolha, né? Uma bolha enorme que nós tínhamos, que era aquelas pessoas que não eram nem tão pobres, mas não tão ricos, nem tão sábios, mas não tão burros. E que achavam que o controle devia sair da mão de quem estava para passar para a mão de quem, sei lá, de quem eles achavam que era o melhor. Eu acho que essas bolhas ainda existem. Elas não são assim, porque as pessoas não... Como é que eu vou falar? É tipo assim, as pessoas têm umas que têm orgulho de ser descendente de italiana, outros que têm orgulho de ter morado na França, outros que têm orgulho de ser nordestino, mas elas não se juntam para colocar essas coisas no mistura e fazer bolo. Então, para eu crescer na tua frente, eu tenho que dizer que eu sou de exatas, porque exatas ainda sobrou algum resquício aí de que é algo grande. Você está entendendo? Compreendo. Que é uma bolha grande. Então, é mais do sentimento humano do que, eu vou dizer assim, de uma forma de conduta ou de hierarquia, sei lá. É mais ou menos por aí. E não que o ser humano é ser humano em qualquer parte do mundo. Nós não olhamos assim, infelizmente, né? Aí eu vou para a parte de formação. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Que a gente chama de a ecologia integral. Sim. E aí a parte de São Francisco de Assis. Ele, lá em 2000, enfim, 200 na verdade. Lá em 200 e tal. E
o que acontece? Primeira coisa, nós somos só instrumentos, né? Quando as pessoas pensam que são muito inteligentes, Sim. é só que nem a gente vai falar. Eu gosto de exemplificar. E aqui é um item que a ciência domina. Tanto é que, olha, a gente vai ter aqui isso que aqui dentro eu conheço. Aqui eu conheço. Então, o que está aqui, eu e a maioria de quem quiser assistir também vai conhecer. Mas não tenho medo de dizer que o que está aqui dentro, por enquanto eu conheço. A partir de quando a gente faz uma mistura, parte é limitado no nosso conhecimento. Sim. Mas não podemos dizer que tudo que está aqui, ele realmente transformou. Não dá para saber. O truque de mágica, professor? Na verdade, a ciência explica. A ciência. Aqui liberou iodo. Então, tudo isso que está escuro aqui, ó, é iodo. Mas nenhuma reação é 100%. E as outras coisas? O gás que liberou, para onde que foi? Aí é que vem a parte que eu vejo, a pequenez que é qualquer ser humano. Sim. Um cientista, ele tem a tese dele e se não for refutado, ele vai, né? Sim. Agora... Mas ele coloca essa tese para que se refutam, né? Exatamente, mas o limitador é conhecimento das pessoas que estão ali. Sim, por isso que a gente chama Einstein de Deus, porque o Einstein colocou as coisas e falou, vai, diz para mim que não é. Então, aí é que eu falo das exatas. As exatas ainda tem isso. Qualquer tese pode ser derrubada. Agora, quando a gente vai para a parte de humanas, são pessoas. São pessoas e você tem que saber aquilo que ele falou. E você passa em qualquer coisa. Você se torna um doutor, inclusive sem fazer um doutorado. Sem fazer um doutorado. Mas eu não questiono humana desmerecendo. Eu questiono as humanas para a gente evoluir. Sim. Porque isso é evolução. Então, eu vou falar de São Francisco. Quando a gente traz algo para você crescer, você se torna pequeno. Quando você faz, até que tem a oração de São Francisco, né? A gente tem que servir. Então, a gente... E não querer esperar levar vantagem nessa... Então, por exemplo, tudo que a gente faz, isso aqui, para mim, eu tive que aprender, estudei tudo, mas não é para me levar vantagem nisso daqui. É para inspirar pessoas para a gente encontrar essa evolução como ser humano. Porque se a gente conseguir evoluir, ter o equilíbrio e buscar realmente as verdades, aí nós vamos ser diferentes. Acredito que aí vem talvez até outros que já existam, né? A gente não tem conhecimento ainda, que até após a morte a gente não sabe. Que morre a matéria. A gente tem evidência da matéria. Sim. Do espírito, que é a parte de energia, a gente não tem. Sim. Então é nesse ponto que eu acredito que é por isso que a gente não chega na evolução. Por mais que as pessoas tem muitas pessoas inteligentes, mas medida nos nossos 5 sentidos ou na nossa cultura, no nosso conhecimento. Medida no seu olhar, por exemplo. Exatamente. E aí entra a parte do ego, né? Eu já sei isso, então já vou me transformar no... Sim. Eu vou trazer a parte do esporte. Eu vi um depoimento do Neymar. Ele dentro do que ele conseguiu muitas coisas mesmo. Mas ele chegou a falar que, olha, se você tiver o que eu tenho, você pode me criticar, porque eu estou aqui dentro desse navio fazendo meu tratamento. Estamos no mesmo nível. Mas só que a parte de evolução a gente pensa, né? Se o clube do Santos, será que ele poderia dar uma chance para o Santos não descer? Chegar lá e dar alguma coisa? Que seria, olha o que seria uma energia para ele em termos positivos. Mas falando da energia, se o Santos não tivesse caído e falado, olha, o Neymar aqui que, olha, muito mais do que esse, porque ele já tá, a parte do ganho dele vai se limitar nesse cruzeiro. Sim. Sendo que esse outro tipo de atitude é algo que é para a vida, é algo que, sabe? Então, acho que é nesse ponto que a gente começar a investir. Em buscar algo mais concreto, algo mais que é além do que a gente pode até pensar, ou definir, né? Eu tenho um entendimento assim de que, por exemplo, meu pai, ele respeitava, meu pai foi analfabeto até morrer, analfabeto, e ele respeitava muito o coroné. Então, o coroné era o coroné.
Porque, segundo ele, o coronel detinha o poder era mais estudado, era mais... Então a gente imagina que quando o cara é estudado, o cara tem. Só que aí o cara vira estudado, hoje em dia todo ano nós temos quase mais de 1 milhão de pessoas entrando aí com curso superior no mercado de trabalho. E mesmo assim, esses aí não conseguem emprego, né? Eu não sei, não estou com os números aqui, mas quase a metade não consegue emprego, ou a maioria. Perfeito. Então vamos lá. E aí? O estudo não trouxe essa sabedoria, não trouxe essa coisa de entender o próximo? Porque a maior dificuldade que a gente tem ao contratar, e olha que eu já fui RH também, a maior dificuldade que a gente tem é do cara aceitar trabalhar em grupo. Né? É a maior dificuldade que você tem. É a maior número de causa de mandar embora, de demissão, é por conta disso o cara não consegue aceitar regras. E aí a gente volta a perguntar para você, professor, e aí, o estudo não ajuda nisso? Por isso a necessidade da evolução. A irmã Vanderleia falou um item sobre não ter voluntariado. E escassez, ela falou ter uma escassez de voluntariado. E eu acredito que seja isso, Noel. Uhum. Tudo por dinheiro é complexo. O dinheiro é necessário, lógico, tanto é que tudo que a gente faz necessita do dinheiro. Mas agora vem uma parte de formação do grupo franciscano, seriam dons e virtudes. Quando você adquire alguns dons e virtudes e você materializa só para ganhar dinheiro, você se torna pequeno. Quando você trabalha com seus dons e virtudes para algo maior, que é algo que você não conhece, que é aí que tem pessoas que têm medo do desconhecido, né? O conhecido é fácil, é definível. O desconhecido, agora ele vai trazer para um cientista. Para onde que foi esse? E o que ele se transformou? Ele vai, porque ele sabe que ele vai ter que se dedicar talvez a vida toda e não vai conseguir a resposta. Sim. Né? Isso da pessoal de exatas. Da pessoal de humanas, exatas, não... pessoal de humanas já vai. Alguém falou que isso daqui aí já define. Mas aí é que por isso precisa do equilíbrio, né? Então acho que esse é o ponto, na verdade. Mas se a gente olhar exatas, a transformação que acontece com você agora, acontece na humanas também, porque isso é um processo natural. Exatamente, e é da vida. Exatamente. Dizer... A única coisa da diferença é isso que eu comento. Porque a exata, de alguma forma, existe um sacrifício para estar evidenciando. Já a parte humana ele tem que buscar alguém que disse, né? Que aí já fica uma parte mais subjetiva, né? Sim. Uma coisa mais, entre aspas, eu digo, mas não, olha, não sou contra o humano, não. Ouço muito Karnal, ouço muito o Clóvis Barros, ouço muito o Cortella, ouço muito o Pondé e outros filósofos. Aliás, até outra parte que eu acho de provocação, por que a filosofia saiu da exata, sendo que a alquimia era tudo... Então, por isso que sabe que o pessoal antigamente era mais... Eu acredito não, era mais inteligente. Tanto é que né, os grandes filósofos que deram a história praticamente da matéria. Hoje nós vamos partindo aí para os 13 bilhões de pessoas no planeta aí. Muitos diziam que aos 10 bilhões nós íamos ter um cataclisma, porque era muita gente e o planeta não ia consumir. Hoje nós já vamos para os 13 bilhões. E aí a gente olha para a questão da natureza, você se transformou num defensor da natureza, né? Sim. Mas que vai também um pouquinho nesse olhar das transformações que as pessoas não percebem, né? Que tudo se transforma. E se tudo se transforma, com tanta gente, com tanta pessoa para dividir o pão, é óbvio que o pão ia ficar menor, né? Como é que você vê essa coisa? Então. E por que você entrou, além de ser professor, entrou também para o lado da defesa do meio ambiente, para ser um ambientalista? Como devoto, né, de São Francisco e um grande guardião da natureza, e não é à toa. A sabedoria divina, nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos do ar. Então, por mais que a gente tenha o controle do que aconteça, por exemplo, tem mais uma etapa. O suposto controle, né? É isso mesmo. Por exemplo, se eu estiver com sede, que nem você acabou de oferecer uma água deliciosa, mas você poderia, por exemplo, me oferecer essa parte. Olha, não pode cair na sua toalha, né? Você vai arrumar briga com a dona, mas não tem problema não. Na verdade, essa parte aqui é bem
Você deixou azul e agora você vai voltar ao normal. Aí, teoricamente, ela Já está voltando. pelos sentidos... Mostra mais para cima para a câmera, isso. Pelos sentidos, ela estaria voltando ao normal. Não é verdade? Pelos sentidos, sim. Ó. Pelos sentidos, ela já está dentro daquilo que a gente chama como potável pela coloração. Que bacana, não é verdade? né? Cristalina, né? Mas, na verdade, não. Não. Porque o que tem aqui dentro só foi agregando mais coisas ainda. Sim. Ou seja, a água ela tem que ter sais minerais e equilíbrio, que é o que a natureza nos dá. Então, por exemplo, tudo que a gente faz, a gente precisa da água. Aliás, são duas coisas que eu sempre achava que era sol e lua. Mas hoje eu atribuo sol e água. Sol e água. É sol e água. O sol representa toda a energia que a gente precisa e a água a matéria. Sim. E não vivemos praticamente nada sem ela. Sem ela. Sem ela. E não seríamos nós sem ela. Exatamente. Então, eu entendo que o conhecimento, a palavra seria a sustentabilidade. Né? A sabedoria do homem ou do ser humano, quando a gente fala homem do ser humano, seria a sustentabilidade. Então, a resposta já se tem. Os três eixos, né? Ambiental, social e econômico, trabalharem certo, trabalharem juntos. E assim, sem pender para o ego, que é muito difícil. Que a gente vê que é isso que se perde. Você já assistiu a trilogia Matrix? Já assisti. Você assistiu o final em que o arquiteto explica para o Neo a caminhada dele? Por que ele estava lá? Eu não me recordo, mas enfim. Então, tem uma frase dele que me marca muito e que mostra a atual conjuntura do ser humano no planeta Terra. Nós somos um vírus, né? Pois é algo que a gente... por isso que eu comento, nós somos matéria e energia. Sim. A parte da matéria, que é o que a gente desenvolveu, que é os 5 sentidos, a gente percebe com muita facilidade. Sim. E inclusive dominamos. É muito mais fácil a gente curar um problema físico do que um problema psicológico. Porque o psicológico já entra na parte mais de energia. mais de energia. Então, isso, aí vem a parte que eu comento também, aí você falou do racismo. Eu acredito que, devido à influência muito grande de algumas culturas, acredito que as crenças, né, de matrizes africanas estariam mais próximas dessa parte de evolução espírita, do espiritismo, né? Independente não estou dizendo se está certo ou está errado. Mas por quê? Por conta deles trabalharem muito o espírito. Inclusive, não só os africanos, como os indígenas também. Mas devido à influência tanto europeu quanto americano e tal, muitas das crenças foram cortadas, né? E trazido o cristianismo ou outras culturas mais fortes, marcantes. E às vezes eles evoluíam mais, tinham evoluído mais até, né? E poderiam ter evoluído mais, que é o que a gente está precisando hoje. Então, os países mais pobres estão na Oceania e na África. Mas quando a gente pensa em pobreza, a gente está falando do dinheiro. Ultimamente, eu tenho visto muito a cultura africana. Eles são pobres, mas quando você olha a expressão deles dançando, ou mesmo algo que a gente fala, meu Deus, será que realmente eles são pobres? E quando você vê toda a evolução que nós temos de tecnologia, algumas crianças praticamente parecendo um robô, aí eu fico pensando, quem será que tem a vida de verdade? Aquele pobrezinho que não tem nada, mas tem uma alegria que transcende, a gente consegue perceber, ou esse que tem tudo, mas ao mesmo tempo não evoluiu? Mas então, será que eles percebem tudo isso? Ou não é só uma elegância, uma alegria carnavalesca igual nós temos aqui? Ou como se tem lembra, eu entendo que a gente é o que a gente consegue enxergar. A energia é maior do que a matéria. Então, se você consegue, dentro de todo, aliás, tudo que aconteceu comigo, eu já comentei. Sim. Se eu enxergasse a sua parte, eu não teria evoluído, não teria chegado, não cheguei em lugar nenhum, muito pelo contrário. Eu não vou falar de religião, até porque não é esse o ímpeto aqui, não é nada disso. Perfeito. Mas se você for falar de religião, ou vamos supor assim, de religião mesmo, vou colocar religião, porque
as africanas não são consideradas religiões, né? Não. Elas são outra coisa aqui que me foge. Né? Seitas. Então, mas se você for considerar só isso, então você vai ver que ainda é pobre, né? Porque eles atribuem ainda o fogo, eles atribuem a água, embora filosoficamente a gente pudesse pensar que eles veem as coisas de uma forma muito mais livre, como a essência do ser humano, como a essência do mal, do bem, e etc e tal, a gente também pode dizer que eles também não veem o todo, né? Eles não conseguem chegar àquilo que é a expressão que a gente fala de Deus, como universo, ou como epopeia, essa coisa toda que nos levou até para as estrelas. Que é outra coisa que eu gostaria de perguntar para você como professor e como cientista, se nós viemos das estrelas mesmo, né? Será que nós viemos das estrelas mesmo? Viemos até porque, assim, Noel, se Deus não sei, mas que cientificamente a gente sabe que são fusões nucleares. O elemento mais simples, que é o hidrogênio, inclusive está acontecendo, que é o Sol. Sim. O Sol está sempre formando hélio e outros elementos ali. Então, a fusão nuclear. E nós somos elementos químicos, carbonos, praticamente quase toda a tabela periódica nós temos. Então, sim, nós viemos, não digo das estrelas, mas de fusão nucleares, porque os elementos que nos compõem, eles são feitos a partir de um elemento simples, que é o hidrogênio. Então, nesse sentido, não tenho dúvida. Você acha que... Vou entrar em outra coisa, não tem nada a ver, mas eu vou perguntar, estou aqui para perguntar. Perfeito. Você acha que nós, por vir das estrelas e por a gente ser um planeta tão... quantas galáxias nós já conseguimos descobrir, né? Acho que... eu nem bastante vou citar, galáxia, né? mas tem bastante. Mas nós não chegamos a entender vida, simples vida. E ainda mais vida complexa como aqui do nosso planeta, Então, como a criação do nosso cérebro. O cérebro humano é uma coisa de outro mundo, né? O corpo humano, né? O corpo humano no geral... Não, tudo que existe na natureza é algo que quando você não tem como desvincular de Deus. Sim. Então, independente de religião, né? É algo que a gente tem que começar a pensar. Quem tem a versão que a gente respeita também, eu respeito muito o segmento católico, até pelos depoimentos, último depoimento da irmã e de todas que eu tive contato, que é uma dedicação de vida, que é diferente o catolicismo de outros segmentos cristãos, né? Eu não posso falar dos outros da parte lá do Islã, eu não tenho conhecimento, são culturas diferentes, outras formas, eu mais tenho contato com isso. Eu até hoje sou católico, justamente por conta dessa dedicação de vida que eu vejo que está se acabando também. Você acha? Tá? As irmãs mesmo, padres também confessam que as vocações estão em decadência mesmo, está diminuindo, poucos estão querendo. Então não sei qual vai ser o próximo equilíbrio e como vai ser essa parte. Mas quando eu falo surgiu das estrelas, teve alguém que permitiu. Esse é o ponto. Se surgiu do barro, também alguém permitiu. O ponto é que é independente. Como a gente não consegue... Eu até vi um físico, eles querem explicar a origem do universo, mas não consegue, até porque teria que voltar no tempo, não tem como voltar para confirmar mesmo, são hipóteses, né? Sim. Agora, uma coisa que dá para fazer, que nem eu comento, qualquer experimento eu consigo, que nem, se eu tiver energia suficiente, dá para transformar isso aqui em qualquer elemento químico, qualquer substância, acrescentando prótons, isso mesmo. Mas, gente, a combinação, encontrar a harmonia, como que se consegue, né? Fazer o próprio carbono que tem aqui também, estar aqui, ou estar aí. Isso aí é divino. A gente fez a provocação, você foi até longe, mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás, mas do vírus ainda. E o vírus? Nos últimos 3 anos, essa coisa toda, isso mostrou... Fiz essa pergunta para a Madre, e para a irmã Vanderleia, e a gente já vinha de uma coisa mais emocionante, que a gente tinha falado do Haiti, uma coisa muito emocionante que pega muito nela, e aí ela falou um pouco, culpa um pouquinho a sociedade, mas não olhou. E eu citei para ela que no início da pandemia, Europa, que foi acho que foi o local que mais se perdeu vidas, e aí a gente nota o quê?
a gente nota exatamente isso aí, uma regressão para o ser humano, para o estado dele com ele mesmo. E aí muitos falaram, até uma cientista francesa falou que no ressurgimento disso, quando acabasse a pandemia, as pessoas seriam mais humanizadas, seriam mais voltadas para ela mesma, essa inflexão tornaria uma reflexão maior, etc. E tal. O que o professor Adelino vê? O que você viu? O que você sentiu? Eu sinto assim, Noel, que na verdade o grande problema está na comunicação. Na comunicação. É tudo muito dinâmico. Hoje, vender algo é muito rápido. Toda a pandemia é para a gente evoluir. Isso é bíblico, é independente de... Porque qualquer problema você tem que encontrar pelo menos algumas alternativas, né? Uhum. E a natureza também nos põe. Inclusive nós já conversamos sobre isso, né? Sim, com certeza. Pode desmatar que vai nascer novamente. Se você não cuidar, a natureza vai dominar. A única diferença é que nem eu também concordo com os ambientalistas, tem coisas que a gente tem que preservar, não tenha dúvida. Sim. Não tem sentido com os ambientalistas que eu falo, provavelmente isso. Eu falo que eu sou um ambientalista mais ou menos porque a minha formação, né, trabalhei muito em indústria e hoje eu vejo a parte do meio ambiente como vida mesmo. É a continuidade de vida. Então, a diferença do ambientalista é o que eles estudam e praticam. Eu não. Eu já eu não estudei a parte ambiental no sentido propriamente dita a fundo, apenas dentro da disciplina de química, o que era dentro da grade, né? Uhum. E hoje não, hoje eu penso como ser humano a continuidade até pelo aquilo que a gente precisa. Sim. Então a água, a terra, fogo e ar. Uhum. Então quando você comentou dos 4 elementos ou da simplicidade dos africanos ou de qualquer outro, talvez tudo está no simples. Por isso que eu volto a falar de São Francisco. A simplicidade, às vezes a gente quer achar quartos, não sei, vários, né? Uhum. E não, vamos pensar no simples: terra, água, fogo e ar. Mas cuidando. No estudo, no estudo nos leva à profundidade. Sim. Então você vai desmembrando, né? Exatamente. Mas o que a gente vê na sociedade não é bem isso, se aprofundar em nada. Então, as pessoas vivem ali na superfície e vão embora. E aquilo que você falou de bolhas. Então, por exemplo, se eu vendo, pode ver, chega para todo mundo hoje as informações. Mesmo aquele que não lia. Antigamente, alguns que liam jornais, né, alguns que... Não, hoje praticamente tudo chega para todo mundo. Desde... Não sei se eles leem, mas que está lá, tá. Que está lá, de algum jeito tem a informação. E aí, dentro dessa bolha que não tem muita profundidade, captou, já é o suficiente para... tive uma experiência recente, até da parte da Vila Verde, que a gente discutiu referente à compostagem, que está dentro de um... Eu entendo como uma alternativa para essa população enorme, né, humana que se tem, que a gente tem que partir para aquela... Aliás, é tudo que eu comento. Conhecimento para resolver o problema nós temos. A falta é debruçar e realmente praticar do jeito correto. E se aperceber dos ciclos, né? Os ciclos estão aí, eles não... Exatamente, Noel. Então, às vezes, é muito difícil você, falando a verdade, conseguir parcerias. Às vezes você consegue, falando a verdade, você consegue mais... o Karnal fala, eu não sei se era o Karnal ou se foi o Cortella, é muito mais difícil as pessoas que estão próximas te apoiarem em algumas ideias do que, às vezes, quem não te conhece. Sim. Então, é desafiador. É desafiador porque a maioria das pessoas pensam nessa parte do ego. E eu estou me policiando, inclusive a minha sobrevivência como professor é essa, é de não esperar nada. Sim. Tentar, dentro daquilo que eu entendo como ideal, estar falando. Sim. Sempre aberto para discussões, que eu acho que esse é o ponto, né? Quando o copo estiver cheio, né? Que é dito não adianta. Então, essa discussão é importante. E como é que foi lá na família? Você tem 3 filhos, falou um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de família aí um pouquinho? Então, como é que foi esse tempo da pandemia? Deu para se unirem mais? Eu, graças a Deus, eu sou abençoado. Minha esposa, ela é uma companheira e, inclusive, é uma das coisas que eu, quando falo do feminismo, né? Sim. A minha esposa... Logo, inclusive ela aprendeu a dirigir comigo. Tá. Não questão de erros, não.
que você é muito paciente, você é um cara paciente. Tira a carta e tem a parte do domínio, né? Que precisa realmente tirar o medo. Sim. Porque o que às vezes as pessoas colocam? Colocam as esposas em situações já perigosas. Eu já comecei com a parte que ela para não ter medo. E graças a Deus deu certo. Deu certo. Por que eu falo graças a Deus? Eu tenho uma filha que requer por isso que eu falo que a gente não é nada. Meus 3 filhos nasceram saudáveis. Meu filho mais velho, ele é engenheiro, trabalhando na área já. Por que eu me preocupo? Me preocupo porque a formação dele é muito maior que a minha. Muito maior, inclusive no exterior. Mas em termos de contrapartida, que nem você comentou, a gente vê que está cada vez menor. E não é por falta de... Eu vejo às vezes algumas propagandas, falta capacitação técnica, até falta, mas justamente por conta das contrapartidas. Que todo ano se formam muitos doutores de engenharia, mas precisa da contrapartida. Tem uma filha, aliás, que é a filhinha do coração, que já tem até no salvo dessa forma, e ela requer um cuidado a mais. E graças a essa autonomia que a minha esposa tem, ela consegue dar esse suporte, e eu tenho essa tranquilidade de estar aprendendo, porque todas as atividades que eu faço é um aprendizado justamente para dar estrutura para a família. Qual é o nome da esposa? É Dulce Marta Caldeira. Dulce, um abraço, Dulce. Ela realmente é uma guerreira e ela consegue isso. O meu filho mais novo é o Gabriel. Já está no 2º ano da Unifesp de Diadema. Então também está... Com todas e a gente não está falando que é tudo fácil, não pelo contrário. Muito pelo contrário. É tudo fruto de inúmero trabalho, de muita disposição, muita... como que a gente fala? Até esqueci a palavra de renúncia, né? Renunciar algumas mordomias, algumas coisas, para a gente estar... Então eu agradeço muito, em termos de família, eu tenho uma estrutura, tenho uma referência grande que é meu pai. Meu pai... Conheci seu pai, excelente pessoa. Então, agora eles estão numa parte já da... né? Então, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas hoje eu vejo Fala o nomezinho deles aí, que é pra gente dar. Benedito, José Maria, Benedito do Táxi. Benedito. E Luzia Angelina. Minha mãe é aquela parte dos registros, né? Luzia Angelina Maria ou Luzia Angelina do Santos. Aí tem umas coisas do tempo da época. O filho engenheiro... Isso. A minha filha, ela trabalha na prefeitura de Praia Grande. Ela, mesmo com algumas limitações, que é algo que a vida nos... eu não entendo como limitação. A Diana é fruto de uma evolução, inclusive, como pessoa. Porque hoje eu tenho mais tranquilidade de falar de algumas religiões que eu tive contato graças a ela e me fortalecer. Porque... se a gente... vou tentar me forçar agora que... que a gente não é nada. A gente não é nada mesmo e precisa fortalecer espiritualmente para aguentar coisas que a gente não tem domínio, né? Sim. Que é essa parte que eu falo espiritual que precisamos evoluir para entender. Entendi. Porque vai além da medicina, vai além da razão, acho que é isso. Vai além disso tudo e a gente precisa realmente... Por isso que eu penso que ou a gente... Todo mundo, na verdade, todo ser humano, como você falou da pós-pandemia. Pandemia é isso. Ou você interioriza e evolui de verdade, ou nós estamos perdidos. Porque, sim, a violência está muito intensa, a irresponsabilidade... também falta de respeito com autoridades, sabe, tá, assim, nos dois sentidos, né? Falta de respeito com as autoridades, falta de posicionamento efetivo de autoridades. Estou falando de uma forma geral, a nível Brasil. Pela comunicação que a gente tem hoje, até externamente a gente vê que tem algumas coisas que não poderiam estar acontecendo, né? Sim. Então, de repente, pode até pensar de uma forma global. Essa coisa que você está falando é o negacionismo que teve nos últimos 3 anos e forçado ainda mais pela pandemia.
Assim, negar fatos que aconteceram, eu acho, Noel, que negar pessoas, essas coisas que você está falando. Enquanto Brasil, eu diria que tenha muito a ver com a educação. Agora eu não comentei muito essa parte, porque quando a gente fala de indicadores, isso eu vou falar abertamente, porque eu falo também em ATPCs e dentro da escola. Todos os indicadores são português e matemática. Sim. E cada dia que passa, investe-se muito nessa parte de português e matemática. Inclusive, agora caiu filosofia, química, física, biologia, para o 3º ano, não tem. E a gente, essa parte é muito importante como base, né? E não volta atrás. Então, desde a progressão continuada, eu não estou dizendo que foi tudo errado, não, muito pelo contrário. Nem tudo está errado, mas não está dando certo, porque eu entendo que a população está muito mais, vamos dizer assim, nos traz muito mais insegurança. Hoje eu não consigo nem dar carona para as pessoas. Na minha época eu podia parar no ponto de alguém e dava carona. Hoje eu já não tenho essa segurança. Sim. Então houve uma regressão, né? Você acha? Você pensa nisso? Eu penso nisso. Enquanto humano, eu vejo regressões. Pessoas formadas deixando morrer em corredor porque não tem um convênio ou por não poder pagar um determinado... E sem nenhum constrangimento. Se fosse corredor, não. Já houve caso... Então, existe... E não são situações isoladas. Sim. Pessoas... Isso foi depoimento até que teve no próprio Condema. Você tentar conversar e a pessoa te olha e não te dá atenção por medo, porque não sabe o que vem, e a gente sabe que é dos dois lados, não é? Então, eu entendo que a relação humana hoje está mais abalada, mas que eu sempre acho um ser maior. Sim. Então, vai entrar no... Eu não sou, você sabe que eu não sou religioso, você já me conhece há muito pouco tempo, você sabe muito bem que eu não sou religioso e que não gosto nem desse tipo de afirmação de que poxa, tem alguém que vai... Não, porque não está tudo na mão do ser humano e se tivesse alguém não estaria. Então o que eu acho é que você dá o processo nosso é evolutivo mesmo, como você falou antes. Você tem liberdade. Se essas pessoas estão falando o que estão falando é porque estão tendo liberdade. Se houve a luta para que se elegesse uma outra pessoa que continuasse dando liberdade, é porque teve pessoas, o maior número de pessoas ainda acha que é preciso ter liberdade para ser liberdade. Agora, existe o complexo humano, né? Existe esse efeito humano, né? Então, que o ser humano é terrível, né? Porque o ser humano, às vezes, só pensa na rua dele, ou pensa no umbigo dele, não é? Então aí fica difícil. É por isso que eu penso em regressão. Agora, eu, graças a Deus, tenho meus pais e eu tenho uma inspiração neles, inclusive, para muitas coisas de postura em momentos complexos, né? Que eu acho que esse é o essencial, é isso, né? Sim. Quando você tem algumas coisas muito complexas, você tem uma base para você... Lógico. Hoje eu entendo muito mais o meu pai, porque eu não culpo minha mãe, engraçado. Minha mãe eu não culpo de nada, mas o meu pai eu culpo muito. Mas eu culpava até o momento em que eu comecei a ver assim, qual carga o cara traz atrás de si? 13 filhos... analfabetismo, briga para comer, né? Briga para ter onde morar, briga para... Então, o que eu posso cobrar do meu pai? Se ele fez o que ele podia, dentro das condições que tinha, o melhor. Então, assim, críticas a gente vai sempre ter, a todos, mas a gente tem que olhar primeiro para a gente, dentro da gente, né? Mas você sabe o que é? Nesse ponto que eu quero chegar. Isso são valores que ele conseguiu deixar em você. Sim. Compreende? E, teoricamente, para as outras gerações, não estamos conseguindo. A liberdade é importante. Tanto é que, por exemplo, olha, lembra, né? Ele não pôde me dar o curso, mas ele conseguiu me inspirar de alguma forma para me correr atrás. De algum lugar veio essa persistência, exatamente, né? Exatamente. Agora... E vai se enfraquecendo cada vez mais. Você acha nisso? Você pensa nisso? Não é achar. Porque eu sou parte de exatas. A gente está vendo, a gente está sentindo, a gente está... tantas coisas que você conseguia com estrutura, hoje não se consegue mais.
Não, olha, Noel, vamos falar de parte até de poder aquisitivo. Sim. Convênio, vamos dar um exemplo mais de convênio médico. Mas aí é uma briga nessas questões assim, são brigas econômicas que uma hora ou outra a bolha vai explodir. Eu sou pensar mais dentro do ser humano, porque dentro dele, então, vamos supor assim, lá na educação, como você falou, dentro do ser humano. Por que a gente não teve aí a reeleição do cara que negava tudo, do cara que achava que ciência era mato, do cara que achava que não, toma o remedinho que a mãe dá e acabou, o cara que negava tudo. Então todo o passado não existe, o que existe sou eu. E aí, as pessoas chegaram, votou-se e a maioria foi por esse caminho, pelo caminho da liberdade. Porque embora você ache que o excesso de liberdade tira de você certas garantias, igual você falou, eu não consigo andar mais. Não é um excesso, não. Não a questão não, são valores. A liberdade é necessária. Lembra que eu falei, inclusive a minha ousadia que eu tinha, que motiva são as liberdades. Sim. A partir de quando cortou a liberdade e padronizou, você inclusive na educação é a mesma coisa. Sim. Com tudo isso que está acontecendo de exclusão e eliminação de matérias, eu estou buscando trilhas. Talvez seja errado, mas no futuro a gente talvez acerte, a partir daí a gente vai acertando. Então, você não acha isso? Não, porque as consequências... Então, o histórico. Hoje nós temos... Olha as doenças psicológicas que nós temos. Mas você também não entende que nada é definitivo? Não, mas não é mesmo. Tanto é que, embora você não acredite na religião, mas existe alguém. As evoluções... Não, porque se eu e você não somos definitivos, nada é definitivo. Nada é definitivo, mas não é mesmo. Sim. Mas só que, por exemplo... Você lembra há 2 anos, o que você estava pensando nessa época? Há 2 anos atrás? Há 2 anos, eu estava na Febrace. Sim. A minha dedicação estava negro demais, não estava? A gente olhava tudo escuro, parecia que o mundo ia... Então, aí é que vem a... Porque não era só o Brasil. Se aqui no Brasil nós tínhamos Bolsonaro... Não, mas aí você está falando só da parte política. Não. Porque a gente tem que esquecer um pouquinho que política é política e separar, igual você falou de exatas. Sim. A gente tem que juntar tudo. Sim, a política é um dos atores principais lá. Sim. E é óbvio que existem os outros atores, mas a política é um ator principal. É ela que determina comportamento, é ela que determina caminho. Sabe, de verdade, eu vou ser sincero agora, muito sincero. Por favor. O presidente é indiferente. Sim. O Congresso é que é o... E não muda. Você acha? Eu acho não. Por exemplo, agora eu vou falar do histórico meu, que eu... Não, aliás, até o pessoal, quando eu comento isso, cadê os números? Os números, eu vou falar da minha vida. Sim. Isso nós já conversamos. Não, lógico. Getúlio Vargas, não quero saber se é ditador, eu quero... A CLT de Getúlio Vargas. Sim. Eu fui beneficiado. Tanto é que entrei na firma, tive carreira, e quantas pessoas falavam... que empresa escraviza, que não sei o quê, que... Sabe? Sim. Mas não tínhamos Conversei aqui com sindicalista. Nós tínhamos oportunidade. Nós tínhamos. Sempre. Mudou-se. Globalização, livre negociação, desindexação. O trabalhador não tem formação para brigar pelo que... Não tem como ter. Acabamos de falar. Se a pessoa se dedica profissionalmente, é difícil você pegar uma Constituição, ler toda e fazer. Então precisamos realmente... Só que nunca mais se voltou atrás. E assim, por que é desumano? Por isso que eu comento que é desumano. Noel, na época, não quer dizer que... Hoje o consumo não é maior? Muito maior. Muito maior. Então, quer dizer, teríamos que estar produzindo muito mais. Teria que ter muito mais emprego. Não sei quantas pessoas eram naquela época, mas como que pode dizer que antigamente a gente conseguia que um pai sustentava uma família? Hoje nós temos pai, mãe, filho endividado. E, às vezes, nem tem emprego, não consegue um emprego. Então, é complexo. E sendo que, às vezes, você está empregando até lá fora. Né? Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de precisa de uma reforma completa, às vezes resgate, eu não sei. Mais abrangente. Mais fundo. Porque não é possível, Noel, a gente falar assim, olha, isso nós estamos vivendo na Argentina agora, o presidente Milei está fazendo uma mudança profunda. Sim. Tirando, mas você não acha que isso é muito drástico e sei lá, de repente ele estoura todas as bolhas ao invés de estourar só aquela bolha que ele queria? Noel, é que a gente é que o Brasil é muito rico, então ainda está sobrando algumas coisas pra gente. Mas vai acabar.
Vai acabar. Eu acredito que vai chegar um momento que assim... Adelino, você não está sendo muito pessimista, Adelino? Não, eu estou me preparando, né? Eu sou muito realista. Agora, tanto é que se eu estou hoje envolvido nessas coisas todas, porque realmente alguma coisa tem que ser feita. Muito pelo contrário. Mas olha, eu vejo que tem gente fazendo, você está fazendo, você é um cara, um conselheiro ambiental fantástico, pode não fazer mais, que independe também de você, depende dos outros também, infelizmente não é assim. Mas um ser humano fantástico, tem elogios seus aí, várias pessoas, que não vou citar aqui porque seria injusto, mas muitas pessoas falam legal de você demais, uma pessoa que para ouvir, e isso é importante, parar para ouvir, né? Não acho que não pode ser tão pessimista assim. Eu vejo você bem pessimista, cara. Não, isso não é pessimismo, não. É parte de realidade. Tanto é que eu até comentei. Como eu vivenciei, né? Nessa época, eu preciso entender, porque não tô comentando, eu sei que algumas coisas e tal. Por que a gente não resgata algumas coisas? Por que pelo menos algumas coisas não... Porque, por exemplo, seria muito interessante... Como cientista, você não nota que naquela época lá era 3 pessoas, hoje são 10? Será que essas coisas não são um aumento exacerbado da população mesmo? Eu vejo que por mais que seja o número de emprego maior, né, também as vagas maiores, a contrapartida está pequena, porque envolve mais pessoas trabalhando. Sim. Se tivesse uma renda um pouco maior, teríamos menos pessoas trabalhando e pessoas vivendo. Hoje as famílias estão desestruturadas porque o pai e a mãe estão fora. Você acha isso? Certeza. A grande maioria, ou assim, os que trabalham, os dois estão envolvidos, inclusive na minha parte mesmo, o professor, o pai e a mãe. E hoje fica praticamente o dia inteiro dentro da escola. Dentro da escola. Se bem que tem uma outra parte que está acontecendo, né? Estão substituindo os filhos por cachorro, por pet. Então hoje é uma outra fase da vida. Outro nicho de mercado. Mas assim, não, longe de pessimismo. É mesmo da gente tomar ações positivas. E eu vejo que o grande problema hoje está no Congresso e na Assembleia Legislativa. Bacana. E espero sim que o presidente tenha força, né, para estar. Mas eu acho que o menos que tem poder, ele tem a caneta, mas não é por livre e espontânea vontade, acho que. Sim, eu nem vou entrar nessa parte aí, que senão vão falar que eu sou petista e essas coisas é terrível. Mas o que eu vejo é que passaram-se já quase 1h17 minutos. Olha. Foi uma coisa muito boa ter você aqui e conversar. Inclusive, gostaria que todos soubessem que eu convidei o senhor Adelino para fazer parte de um programa comigo, e até hoje ele está me enrolando. Mas, Adelino, foi muito bom te ter aqui. Eu vou dar uma resposta só é que, infelizmente, hoje, por exemplo, se você tem 19 aulas, tem que fazer 5 ATPC. Se você tiver itinerário formativo, tem que fazer cada itinerário a TPI. E fora isso, tem as preparações das aulas. A agenda está ocupadíssima. É assim, o trabalho que você tem como professor dentro de casa, você tem que fazer. Não tem como fazer na escola. E eles te prendem dentro da escola também. Então o tempo fica bem. Dentro de um problema que estava acontecendo, daquilo que eu comento como evolução. Acabei tendo mais atribuições dentro do CODEMA, que não era tão simples fazer as datas. Também envolvia tempo. Tem essa parte do CCC Unipar que também demanda de algum tempo, mas é um prazer se eu puder colaborar e estar indo nesses trabalhos até para divulgar mesmo e tentar chegar nessas respostas de coisas que eu também não tenho, né? Deixa eu te falar, foi muito bom te ter aqui. Aliás, foi um convite que eu faço há meses, né? Para você estar aqui e contar um pouquinho da sua trajetória de vida. Agradeço a tua participação, foi muito legal e infelizmente eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, não sem antes dizer que foi fantástico, foi maravilhoso aqui a sua presença. Estou abrindo para você fazer as suas considerações finais, querido. E eu tenho que agradecer, na verdade, são as oportunidades, né? Então, inicialmente, as irmãs franciscanas, na verdade, muitas das coisas que eu tive a oportunidade de acesso iniciou-se com elas. A Deus
por meus pais ainda estarem vivos, eu ainda ter essa base, né, para estar sempre voltando e refletindo, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Como educador, olha, eu espero que alguns alunos vejam, né, essa reportagem e que aquilo que nós deixamos como dúvida solucionem, principalmente a parte ambiental, porque eu falo muito, eu dou aula no Cora e o Parque América tem muita água, a gente consegue evidenciar com experimentos que essas águas estão ok. Precisamos do progresso, porque nós seres humanos gostamos de conforto, então não tem como desvincular de ter algumas coisas que requerem, né, desmatamento, que requerem uma parte de influência humana, mas sempre usando a sustentabilidade. Os 3 eixos em equilíbrio. E obrigado, Noel. E agora a outra parte que eu agradeço muito, o Noel já me mostrou várias coisas que, principalmente dessa parte da prefeitura, de acesso, de contato, de conversa, e eu vejo que hoje eu tenho um outro olhar e acredito mesmo que é possível, não precisamos ser pessimistas e dizer que está tudo errado, não. Nossa, se cada um com consciência fizer a sua contribuição, nós vamos chegar lá e conseguir sobreviver. É uma questão de sobrevivência agora, né? É só isso. Obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.